Bom, prosseguindo no bloco de agora, a gente vai tratar sobre o princípio da individualização da pena. E esse eu não vou gastar quase tempo nenhum, porque ele é basicamente autoexplicativo. E o princípio da individualização da pena, ele está previsto no artigo 5º, 46, inciso 46 da Constituição Federal, e diz o seguinte: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Aí continua, né, o artigo 5º. Na realidade, a ideia é o seguinte: cada um vai ter aquilo que merece. A ideia é essa. Então, por exemplo, se eu e o Thiago praticamos o crime em concurso de pessoas, ele terá a punição dele e eu terei a minha, levando em consideração as minhas condutas e as minhas, por exemplo, se eu sou reincidente ou não, se eu sou primário, enfim, tudo isso é individualizado. E foi por conta desse princípio, por exemplo, que foi considerado inconstitucional a previsão em abstrato de que no crime de tráfico de drogas a pessoa deveria começar no regime fechado. Isso daí você não individualiza a pena, você bota isso daí uma regra, passa uma faca, né, e diz que aquilo tem que ser dessa forma. Então não pode ser assim. A pena tem que ser sempre individualizada. É um princípio bastante importante, mas para concurso público ele é autoexplicativo. Agora, o princípio da intervenção mínima, esse daqui eu gostaria que vocês tomassem bastante cuidado com ele, bastante cuidado, que ele é de fato bastante importante. E o princípio da intervenção mínima é o seguinte, eu queria que vocês entendessem, né? Eu vou trazer o conceito que eu tenho aqui no material, mas dizendo para vocês que fica melhor, né? A aplicação do direito penal só será legítima quando a criminalização de um fato se constitui meio indispensável à proteção de um determinado bem jurídico. Tá, vamos tentar entender isso aqui melhor. O princípio da intervenção mínima diz o seguinte: olha, o direito penal ele é muito grave. Okay? Então, lembra daquele conjunto dos bens jurídicos, do BJ aqui que eu vou fazer para vocês? O Estado, para proteger esses bens jurídicos, cria diversas barreiras de proteção, ok? A última barreira de proteção vai ser o direito penal. Porque o direito penal ele é muito grave, porque o direito penal vai atingir um bem jurídico também, que é a liberdade. Então, para se restringir a liberdade, tem que ser algo muito excepcional. Então, o direito penal é aquele que vai ficar lá bem guardadinho na dele, quietinho, ok? Por quê? Então, a ideia é essa. Normalmente, eu utilizo isso como técnica de interrogatório, né? O Thiago lá é super tranquilão, mas o Thiago já me viu algumas vezes estressado e sabe que eu sei ser bastante duro, né, quando é necessário. E eu, nos interrogatórios, eu sempre falo nesse tom de voz, né? Eu não levanto voz e tal, enfim, tranquilo. Só que eu jogo muito duro, né, nos interrogatórios. Então a pessoa chega, né, toda serelepe lá na minha sala para fazer para ser ouvida, e ele sempre às vezes fica assim, né, medindo o terreno. E daí ele senta e a primeira pergunta, ele fala: doutor, tudo bem, não sei o que, tal, cumprimento. E ele me pergunta: cara, é grave? Eu tô aqui sendo interrogado, é grave? Eu falo para ele: claro que é grave. A sua situação é extremamente delicada. E o cara já assusta. Aí eu falo: por que é delicada? Porque se você chegou ao ponto de ter que ser ouvido no interrogatório por um delegado de polícia, é porque tudo mais não deu certo. Eu tenho que utilizar o direito penal. Então, a ideia é essa. O direito penal é algo muito grave, muito danoso, né? As consequências são muito graves. Eu dou exemplo, né? Isso aí é bastante interessante, que funcionava na minha casa. Na minha casa sou eu, mais velho, e eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã. E meu pai e minha mãe, né? E desde criança, minha mãe é da pá virada, mulher maluca, completamente sem noção, assim, muito, né? Muito sem noção. E a gente sempre é o seguinte: meu pai, quando ele ia brigar com a gente, ele falava: ó, se você não parar, eu vou contar pra sua mãe. Entendeu? Então, meu pai era a primeira instância, então tudo se resolvia mais fácil. Não que ele era calmo, né? Relativamente calmo, mas então era tudo resolvido lá. Quando ele achava que o negócio tinha passado o limite, ele chamava a minha mãe e minha mãe saía distribuindo porrada para todo mundo, né? Inclusive, às vezes até sobrava para ele. Então, neste caso, minha mãe seria quem? O direito penal. Quando nada mais deu certo, aí então vamos soltar a fera, né? Então, a fera, que seria minha mãe, no direito seria quem? O direito penal. Então, só utilizo o direito penal quando estritamente necessário, e eu tenho certeza absoluta que você não vai esquecer esse exemplo, ok? Bom, do princípio da intervenção mínima, eu retiro 2 subprincípios: o princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. Vamos dar uma olhada no conceito que eu trouxe para você aqui no slide, que eu acho bastante interessante. O princípio da subsidiariedade: a atuação do direito penal é cabível unicamente quando os outros ramos do direito e os demais meios estatais de controle social tiverem se revelado impotentes para o controle da ordem pública. Então, a ideia é mais ou menos essa. O que é ser subsidiário? É aquilo que não é principal. Utilizo todos os outros meios. Se nada deu certo, ok. Então, o direito penal vai ser utilizado. Um bom exemplo: eu não bebo, né? Então, vamos lá. Então, eu não sei nem qual que é. Você sabe, Thiago, acima de qual a quantidade que é considerado crime? É 303?
Tem um valor lá, né? Eu esqueci de cabeça, CTB é uma lei que eu não trabalho tanto. Mas enfim, se você toma uns goró e não toma muito, você é pego na Blitz, aí você vai tomar aquela multinha de R$ 3.000, né? Aquilo ali é o quê? A aplicação do direito administrativo. Você se fudeu, perdeu o dinheiro, ok? Mas está resolvido ali no direito administrativo, tomou sua multa, você vai chorar em casa porque você vai perder R$ 3.000. Agora, se você passa dos limites, toma muito, né? E passa aquele limite etilômetro, aquela porra do bafômetro lá, então daí você não só vai tomar multa, mas vai parar onde? Na central de flagrantes, né? Você vai ser preso, conduzido até a delegacia. Então, passou dos limites, aí se utiliza o direito penal. E em relação ao princípio da fragmentariedade, nem todos os ilícitos configuram infrações penais, mas apenas as que atentam contra valores fundamentais da sociedade. A ideia é mais ou menos essa também. Lembra daquele conjuntinho? Tá aqui no desenho, né? Que o conjunto dos bens jurídicos. Mesmo dentro do bem jurídico, vamos pensar aqui, né? Quais elementos que nós teríamos nesse conjunto de bens jurídicos? Eu tenho vida? Tenho vida. Eu tenho patrimônio? Tenho patrimônio. Vamos pegar aqui o patrimônio e tirar aqui para fora? Se eu chego e levo o celular do Tiago, isso daí vai ser penalmente relevante? Vai ser furto. Ou se eu apontar a arma para ele, vai ser roubo. Então o direito penal vai se importar com isso e ele vai para cima. Agora, se o Thiago vai, eu chego pro Thiago e falo, Thiago, eu tô sem dinheiro hoje para comer. Você me empresta R$ 10? Aí o Thiago vai e me empresta R$ 10. Aí passa dia, passa mês, passa ano, eu não devolvo. O Thiago fica puto e vai falar assim, vou lá na delegacia para fazer um boletim de ocorrência. O que vai acontecer quando ele passa lá? O cara lá do plantão fala, bicho, toma aqui esses R$ 10 e vaza, né? Some. Mentira, né? Porque se fosse na minha delegacia, os caras iam investigar que dá o dinheiro pra você. Só um monte de vaca. Mas enfim, entenderam? Que mesmo o patrimônio, ele não é, e apesar de ele ser tutelado pelo direito penal, não é em sua inteireza, ok? É apenas parte, apenas fragmento. E outra coisa, os bens jurídicos não é o conjunto inteiro, são fragmentos, vida, patrimônio, honra, enfim, fé pública, tudo isso são pontos dentro desse conjunto, não é um bloco inteiro, ok? E mesmo cada um desses elementos não é na sua inteireza. O patrimônio é protegido? Sim, mas não é em qualquer situação, ok? Isso daí, então, a gente encerra o princípio da intervenção mínima e nós vamos entrar num dos temas que eu considero mais relevantes para fim de prova e que, infelizmente, ou felizmente, que agora vocês vão entender bem, ele traz algumas complicações que eu acho que a gente tem que trabalhar com bastante cuidado, que é o chamado princípio da insignificância. Princípio da insignificância. Vamos lá, então, aqui rapidinho, pagar. E a gente começa a tratar desse princípio tão importante que nós temos, que é o princípio da insignificância. Princípio da insignificância, que também é chamado de bagatela. Princípio da bagatela. Vamos então trabalhá-lo. Vou trazer o conceito. Esses temas que são mais complexos, eu gosto de criar um terreno para você conseguir entender. Então eu vou dar o conceito, depois eu vou contextualizar esse conceito e depois eu vou relê-lo e você vai entender isso melhor, ok? Vamos então comigo. E eu peço a gentileza, larga tudo que você está fazendo, ok? Só presta atenção no vídeo agora. Não precisa anotar nada. Principalmente que você tem um material aí de acompanhamento e você vai entender o que eu quero dizer com isso. Vamos lá então dar uma olhada no conceito. Eu acho que eu não trouxe no slide. Não trouxe. Então vamos aqui no próprio material mesmo. O princípio da insignificância é o quê? É o princípio que visa descriminalizar condutas formalmente típicas, ou seja, que se adequam formalmente ao tipo penal, mas não materialmente, à tipicidade material. De novo, é o princípio que visa descriminalizar condutas formalmente típicas, ou seja, que se adequam formalmente ao tipo penal, mas não materialmente, à tipicidade material. Eu falo isso para você pode parecer grego, principalmente se é a primeira vez que você vai estudar direito penal. Então eu quero trazer exemplos para você e depois a gente vai repensar esse conceito e falar, entendi o que o professor quis dizer com isso. Trazer até exemplos reais que eu vi na vivência e a gente percebe, porque uma coisa é você ver no papel e estudar o princípio da significância, outra coisa é você vivenciar isso na prática. E vocês vão ver os casos que nós temos, ok? Bom, quando eu penso no princípio da insignificância, eu vou te falar um negócio. Ele é um contrapeso ao princípio da legalidade. Então, vou botar aqui o princípio da legalidade. Da legalidade. Como assim, professor? Vou tentar entender isso melhor. Em outras palavras,
o princípio da insignificância, ele foi criado, foi pensado para diminuir o rigor que nós temos do princípio da legalidade. Mas como assim? O princípio da legalidade não é bom? Ele é ótimo. Ele aí, eu falei para você, é o principal, o mais importante princípio que nós temos do direito penal. Mas a gente tem que pensar o seguinte, vamos pensar o meu trabalho como delegado, né? Vamos imaginar o que eu faço, por exemplo, no dia que eu estou de plantão, estou de sobreaviso e eu tenho uma ocorrência lá para mim. O que acontece? O camarada é conduzido à presença, né, da autoridade policial, no caso eu estaria lá representando, sendo a autoridade policial, e daí tem o condutor, testemunhas e conduzido, né? O que eu faço como delegado? Primeira coisa, eu vou escuto o condutor, falo, o que aconteceu? Ele vai me contar a história. Aí depois que ele contou a história, eu vou ouvir as testemunhas. Aí o que aconteceu? As testemunhas vão e me contou a história. Aí depois, o conduzido tem a oportunidade, se ele quiser, de contar a versão dele dos fatos, ok? E o que acontece na minha cabeça como delegado de polícia? Isso é uma das coisas que mais assustam, né, quando a gente toma posse, é saber qual é o crime. Isso é uma das coisas mais importantes que sabemos, porque o que acontece? Eu escuto aquela história e eu tenho que pensar na minha cabeça rapidamente o seguinte, pô, peraí, o crime que, essa conduta que ele praticou corresponde a tal crime. Então vamos lá. Então, pela ideia do princípio da legalidade, eu tenho o quê? Eu tenho uma conduta que vai se amoldar a um tipo penal. Ok? Se isso ocorre, crime. Então, o caminho é esse na minha cabeça. Eu escuto o que foi dito, eu sei ou pesquiso qual é o tipo penal correspondente e daí falo, olha, você está preso por conta desse crime. Esse é o princípio da legalidade. Por quê? Essa conduta, previamente, tem que estar prevista em lei. Isso é bem tranquilo, né? Então, o meu trabalho de delegado é exatamente isso. Vejo uma conduta, procuro o tipo penal, se corresponder, crime. Isso daqui é o previsto. Isso daqui é o princípio da legalidade. Ocorre, né? Isso aqui, não sei se vocês percebem, é uma questão formal. Eu tenho uma conduta, lei. Conduta, lei. Isso daqui eu tenho o quê? Forma. Formal. Isso daqui eu chamo, né? Eu não gosto de usar esse termo para vocês, é subsunção. É quando uma conduta se amolda ao tipo penal, ok? Bom, ocorre que, muitas das vezes, eu tenho essa situação. Ou seja, a conduta praticada corresponde ao tipo penal e, em tese, eu teria crime. Só que eu tenho uma certa deficiência do princípio da legalidade. Como assim, professor? Explica isso melhor. E eu vou te explicar através de um exemplo. Exemplo real, tá? Certa vez eu estava de sobreaviso e lá a gente, né, trabalhava assim, cada semana ficava um delegado específico, tinha uma escala e você ficava uma semana de sobreaviso. E uma vez eu fui chamado, era mais ou menos janeiro, né? E para quem é do norte sabe que a época de janeiro é uma época de bastante chuva. E o camarada tinha sido conduzido pelo ICMBio, porque ele estava... foi o ICMBio que trouxe ele. Porque ele estava praticando garimpo ilegal de cassiterita. É um mineral que é muito comum lá na região de Rondônia, ok? E que o valor dele é em torno, na época, era de 15 a 20 reais o quilo. Hoje deve valer um pouco mais que isso, ok? E é um mineral extremamente difícil de garimpar, porque ele é muito duro. E esse cara, né, ele foi conduzido, aí os servidores do ICMBio falaram que tinham encontrado ele naquele local e aquele local não era permitido o garimpo, ele não tinha licença para isso, ok? Então, quando o condutor, as testemunhas e ele próprio me disse, eu vi naquela conduta, rapidamente, a prática de um tipo penal. Qual é o tipo penal? Artigo 55 da lei 9605, ok, de 98, que é o crime de garimpo ilegal. Ilegal. Tá feio, né? Deixa eu mudar aqui. É porque eu poderia usar os exemplos de livro, né? Mas é muito tosco, eu acho muito mal feito, né? Porque não é que é mal feito, mas é porque fica muito em abstrato. Trazendo em concreto você consegue enxergar melhor. Então, para mim já estava bem claro o tipo penal que teria aqui nesse caso. Eu já estava pronto para não ferrar, né? Mas é para aplicar o direito, né? Fazer o que tinha que ser feito. E na realidade, quando a gente tem essa situação, eu não vou entrar nesse mérito. Mas tem um outro crime que ele pratica em concurso formal, que é a usurpação de bem da União, ok? E por conta desse crime, não tem como eu arbitrar fiança. Quando eu somo a usurpação de bem da União, bem da União com o garimpo ilegal. Então ele sempre é preso. Então, quando o cara pratica o garimpo ilegal, ele vai em cana. Certeza, porque eu não posso arbitrar fiança. Tá bom? Então aqui eu tinha conduta de garimpo ilegal, tem o artigo 55, né? E também lá o de usurpação de bem da União. Crime, o cara ia ser pro chinidró. Ok. Mas aí, nessa conversa, a gente às vezes fica meio que no automático, né? Eu virei para ele e falei o seguinte, cara,
Isso era 2 horas da manhã. E você não chega de bom humor na superintendência 2 horas da manhã, você tá cansado. E eu falei com ele assim, cara, por que você fez isso, né, bicho? Você sabe que não pode, porra. Você fica aí dando trabalho pra todo mundo. Aí ele virou pra mim e falou, você quer ouvir minha história? Eu falei, tá, conta a sua história, né? Ele falou assim, ó, eu tive um filho recém-nascido agora, tal. Aí eu falei, pronto, já começou, né? Já vai ficar chorando as dores aqui, mas tá, conta. Meu filho é recém-nascido e eu moro numa casa muito simples e na minha casa não tem fogão a gás. Então em casa é só fogão a lenha. Eu falei, tá, e o que isso tem a ver? Então, esse período o senhor sabe que é de chuva, né? Então, quando eu vou cortar a madeira fica molhada e o fogo não pega, e eu não consigo esquentar o leite do menino, né? E daí minha mulher, ela encheu meu saco e falou o seguinte, eu falei com ela, né? Que eu só voltava com o botijão de gás comprado. Eu falei, então tá, então você foi fazer isso por causa do botijão de gás. Eu falei, tá, beleza. Então, continua preso. Porque, querendo ou não, às vezes as pessoas mentem, né? As histórias, a gente acaba ficando mais endurecido. Aconteceu que ele ligou, né? Veio, a mulher dele chegou, e daí eu vi a ligação, né? Ele tava falando assim, olha, eu tô aqui em tal lugar, tal. Aí a mulher chegou chorando, desesperada, tal. Aí ela falou, eu queria falar com o meu velho, fica à vontade. Mas eu perguntei pra ela, o que aconteceu, né? Por que ele tava nesse lugar? E ela contou a mesma versão, sem eles terem conversado. E ela tava chorando muito por conta disso. Foi culpa minha. Eu pedi pra ele sair de casa pra voltar só com gás. E ele passou 3 dias no garimpo, pegando acho que 15 quilos de caceterita. Porra, não dava nem R$ 500 isso aí. E o cara passou, tipo, 3, 4 dias, 5, sei lá, quase uma semana no mato, né? Comendo o que ele conseguia caçar. Eu falei com ele, nem fala o que você comeu lá, né? Porque, porra, senão ele ia responder por crime ambiental. Nem me conta esses problemas, vão manter o que a gente tem aqui. E o cara fedia, bicho, mas fedia de um jeito que eu não conseguia nem fechar a porta da minha sala. Enfim, qual é essa situação que eu falo? E daí ela confirmou que ele não tinha dinheiro pro botijão de gás. Ou eu falo, não faço sempre. Aliás, foi a única vez que eu fiz. Eu peguei da minha carteira e paguei o botijão de gás e falei, olha, seu marido vai ser preso, mas o botijão tá aí. E daí eu fiquei pensando, cara, o que é o Estado às vezes, né? Porra, o cara não tem dinheiro para comprar uma bosta de um botijão de gás pro filho dele, mas ele vai atrás de dinheiro, né? Não é a forma legal, mas ele tava lá garimpando, foi preso. O Estado não dá condições, mas na hora de ferrar vai com tudo e tá o delegado Juliano para ser o instrumento de punição do cara, né? E daí eu fiquei pensando nisso. Falei, porra, que foda. Para mim seria um exemplo clássico de quê? De princípio da significância, de aplicação do princípio da significância. Por que a ideia? Nesse caso, a conduta dele se amolda a um tipo penal. Mas do ponto de vista material, aquilo não pode ser considerado crime. O que são R$ 500 em minério bruto para a União? Isso é um nada. Isso é insignificante. E então a ideia da insignificância é essa, do princípio da insignificância é essa. Ou seja, eu tenho forma de crime. Então, tenho tipicidade formal. Tipicidade formal o quê? Existe um tipo penal para isso. Mas, do ponto de vista material, de lesão ao bem jurídico, não posso considerar isso crime, isso é um absurdo. E nessa decisão, nesse APF, eu não posso aplicar o princípio de significância, eu tive que prendê-lo. Eu coloquei lá no despacho, doutor, eu acho o seguinte, esse caso aí seria até de atipicidade, por conta da aplicação do princípio de significância, ok? Tá indo preso, beleza, eu falei com ele, não, eu vou até avisar para a defensoria pública e tal, ok. E a situação foi resolvida desse jeito, ok? Por que eu gosto desse exemplo também? Porque você deve ter ficado todo doído, triste, né? Só que aí vem outro lado da história, né? Ele só me falava que o nome dele era Antônio. Toda hora ele falando Antônio, Antônio, Antônio. E a papiloscopista, né, que ele tava sem documento, chamava ele só de João. E daí eu virei pra ela e falei assim, tipo, mas o nome dele é Antônio, não é João. E ele ficou só quieto, né, ouvindo. E o sistema da Polícia Federal tava fora do ar, então dava pra fazer identificação naquela hora. E ela falou que ia fazer no dia seguinte. No outro dia, ela chegou lá na minha sala, rindo, né, falando assim, ô, Juliano, aquele cara que você deu R$ 100 lá do botijão de gás, ele não chama Antônio não, ele é João mesmo, tá? E esse cara tem um mandado de prisão em aberto, ele te enganou. Cara, eu tinha pedido no despacho para soltar o cara. Eu simplesmente me teletransportei da minha sala no presídio, levando o mandado de prisão. Aí depois dessa eu pensei, que filho da puta, né? Tipo, não dá pra confiar em bandido. Eu não me arrependo de ter ajudado a família, mas aí pra você ver, né, que não tem santo nesse país, né? Então, agora já que você entendeu o que é o princípio da insignificância, se eu reler o conceito, você vai entender mais claro e mesmo sendo um texto muito mais truncado. Olha lá o que a gente tem. É o princípio que visa descriminalizar condutas formalmente típicas, tá certo? Que tem um correspondente na lei. Ou seja, que se adequam formalmente ao tipo penal, mas não materialmente. Ou seja, não faz sentido nenhum do ponto de vista de lesão de bem jurídico. Apesar de ser formalmente crime, não tem essência de crime. Então a gente aplica o princípio da insignificância. É um contrapeso que nós temos, o princípio da legalidade
com o princípio da insignificância. Bacana? E o que nós precisamos saber em relação ao princípio da insignificância? Uma coisa que é bastante interessante, e eu não comentei antes, é que o princípio da insignificância, outra coisa, o delegado não aplica o princípio da insignificância, isso cabe ao juiz, tá? Se eu deixo de prender em flagrante, ali eu teria prevaricado. Então quem resolve essa questão de princípio da insignificância é o juiz, o judiciário. Eu não mencionei no início, mas eu vou mencionar agora, que o princípio da insignificância, ele não tem previsão legal. Como assim, professor? Não existe uma lei que trata sobre o princípio da insignificância. O princípio da insignificância é uma construção jurídica e doutrinária, ou seja, nestes casos que eu apresentei para você, em que é flagrante aquela situação absurda, né, que não tem como aplicar direito penal nessas situações, que se criou o princípio da insignificância. Isso daí gera um problema. Por quê? Porque fica difícil de saber quais são os casos que eu vou aplicar o princípio da insignificância. E põe uma coisa na tua cabeça. O princípio da insignificância é algo excepcional. Ele jamais pode ser considerado regra. De novo, o princípio da insignificância é excepcional, porque a regra é a aplicação do direito penal. Então, quando eu penso na aplicação do princípio da insignificância, eu tenho que pensar nos requisitos. E quais são os requisitos? Os requisitos podem ser de duas ordens diferentes, né, de duas espécies diferentes. Ou eles serão requisitos objetivos, né, aliás, são dois tipos, requisitos objetivos e requisitos subjetivos. E qual a diferença de um para o outro? Os requisitos objetivos estão relacionados à conduta praticada. Então nós vamos analisar a conduta do ponto de vista objetiva. Por outro lado, o requisito subjetivo, como o próprio nome já me diz, está relacionado a sujeitos. Então eu vou relacionar a quem? Tanto ao agente que pratica o crime e também em relação à vítima. Isso daqui é bastante importante e eu vou falar daqui a pouco quais são as consequências que nós temos disso, ok? Então, o princípio da insignificância, por não ter previsão legal, tem os requisitos criados pela doutrina e jurisprudência. E, na realidade, coube ao STF trazer esses requisitos. E a gente vai trabalhar agora, tanto delimitar os requisitos objetivos quanto os requisitos subjetivos. E põe uma coisa na sua cabeça, isso é, em regra, excepcional, ok? Então, vamos já começar a trabalhar os nossos requisitos objetivos. Quais são os requisitos objetivos que nós temos? O STF traz 4 requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. E quais são eles? Traz para mim no slide, Thiago. Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. De novo, mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Traz aqui rapidinho para mim, Thiago. Já repararam que são 4 requisitos e que você vai se perguntar o seguinte, preciso decorar isso? Te falar que para o nível de prova que você vai fazer não precisa decorar. Okay? Eu, por exemplo, para a prova de delegado, eu sabia isso decorado. Então você não precisa decorar. Eu não preciso saber. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você não precisa decorar, não quer dizer que você não precisa saber. E o que isso quer dizer? Eu quero que você, na hora da prova, ao olhar numa alternativa, né, uma assertiva, você diga, isso é um dos requisitos ou não. Eu não preciso saber declamar esses requisitos, mas eu tenho que saber, na hora que eu bater os olhos na questão, se aquilo é ou não requisito. E eu tenho um método mnemônico para isso. Vocês já sabem, eu sou avesso a método mnemônico. Eu sei que algumas pessoas curtem. Eu não gosto. Eu prefiro entender do que decorar. Mas, nesse caso específico, uma forma que eu utilizava para lembrar dos requisitos objetivos é perceber quais são os adjetivos que são utilizados nele. Então, traz aqui de volta para mim, Thiago. Você vai perceber que eu botei em caixa alta. Eu tenho aqui no primeiro mínima, no segundo nenhuma, no terceiro reduzido e no quarto inexpressividade. Traz aqui para mim, Thiago. Então, percebam que todos esses 4 adjetivos, eles fazem o que com o termo? Eles reduzem, né, a relevância. Então, toda vez, relevância da conduta. Eles reduzem a relevância da conduta para que eu possa considerar isso como sendo insignificante. Então, todos os requisitos que nós temos objetivos do princípio da insignificância vão ter que ser adjetivos que sejam para baixo, diminutivos, mínima, nenhuma, reduzido e inexpressividade. Se me aparece expressiva, alto grau, coisas assim, não satisfazem esses requisitos, ok? Então, o que eu falo para você, ou você decora, que eu acho que não precisa, eu falo para você, acho, não tenho certeza absoluta que não precisa, ou você associa, né, que no dia que você fizer a prova, você vai lembrar, quando eu pensar em princípio de insignificância, os requisitos objetivos serão relacionados a adjetivos que diminuam a relevância da conduta praticada, por isso eu poderia dizer que é
insignificante. Tranquilo? É o método que eu, Juliano, particularmente utilizo para poder lembrar disso daí, ok? Traz aqui para mim, Thiago. Rapidamente agora, né, eu vou tratar com vocês dos requisitos subjetivos. Então vou apagar aqui, né? Já fiz. Vou botar aqui rapidinho os requisitos subjetivos. Vou botar em preto. Requisitos subjetivos. E aqui eu queria bastante atenção de vocês, porque a gente vai contra a lógica, ok? Vamos trabalhar primeiro em relação ao agente, aquele que pratica a conduta. E quais são as duas observações que eu quero trazer para você? Primeira, o chamado agente, o criminoso habitual. Toma cuidado, tá? Criminoso habitual não é sinônimo de quem pratica crime habitual, ok? Uma coisa, outra coisa. Criminoso habitual é aquela pessoa que vive da prática do crime, vive de praticar delitos, ok? Imaginemos aqui em São Paulo, na Sé, um batedor de carteira, que todo dia ele ganha o sustento dele subtraindo bens de terceiros. Numa situação dessa, você acha que, ainda que eu tenha o preenchimento dos requisitos objetivos, aquele mínima ofensividade, nenhuma periculosidade, enfim, os requisitos objetivos estão presentes, mas ao analisar o agente, eu percebo que ele vive da prática desse crime. Por exemplo, ele sempre lá subtrai carteiras com 10, 15, 30 reais. Se eu olho do ponto de vista objetivo para cada uma daquelas condutas, eu posso dizer o seguinte, não, realmente aquilo ali é insignificante, mas o cara vive disso. Porque se eu aplico um princípio da significância, e eu já disse que é excepcional, há uma situação de um criminoso habitual, eu estou o quê? Dando carta branca para ele que ele continue fazendo isso. Eu estou validando a conduta equivocada dele, ilícita dele. Então, eu não aplico o princípio da insignificância para criminosos habituais, que vivem da prática de crime. Só porque eu sei que vocês vão me perguntar, crime habitual é diferente. Crime habitual é aquele crime que, para se configurar o crime, é necessário a reiteração de condutas. Então, uma mera conduta não configuraria o crime, mas a reiteração dela seria considerado um crime habitual, que é o exercício irregular de medicina, né? Por exemplo. Se eu chego aqui na sala, o Thiago vira e fala, eu tô morrendo de dor de cabeça. Eu falo aqui, vai, compra aqui, ó, compra um Dorflex. E aí ele toma e no outro dia ele fala, poxa, professor, sarei, eu gosto disso daí, né? Eu falo, caramba, nossa, eu tô entendendo de medicina, né? Beleza. E eu começo a fazer receita para um monte de gente. Quando eu faço isso pro Thiago, ou especificamente uma conduta, isso não é crime. Mas agora, se eu começo a praticar a medicina sem ter essa licença, aí se tornaria o crime de exercício irregular de medicina, ok? Que seria um tipo penal. Bom, agora voltando ao que a gente tem aqui. O que eu quero chamar a atenção, que é bastante interessante, é em relação ao reincidente. Tomem muito cuidado com isso, tá? Porque reincidente é aquele que não é considerado primário. Então, reincidente é aquele que já sofreu o quê? Uma condenação com trânsito em julgado. Condenação com trânsito em julgado, ok? Então, por exemplo, se eu sou condenado, recorro, não ganho e tomo a sentença condenatória com trânsito em julgado, sou considerado reincidente se eu praticar um outro crime. E eu terei essa pecha até 5 anos após o cumprimento da prisão. Da prisão não, da pena. Tranquilo? Você acha que, do ponto de vista lógico, seria razoável a aplicação do princípio da insignificância para alguém que já é reincidente? Ou seja, aquela pessoa que praticou um crime, o direito penal tem certeza que ele praticou o crime, né, teoricamente, porque tem um trânsito julgado, ele cumpriu a pena e o filho da puta continua ainda praticando crime. Você acha que seria lógico aplicar o princípio da insignificância para esse sujeito? A resposta sabe qual é? Sim. Aí você fala, puta merda, por que sim? Porque os tribunais superiores entendem que é possível, ok? E isso daqui é um tema que cai recorrentemente em prova. E quem estuda há mais tempo deve se confundir, porque antigamente entendia que se não. Mas hoje eu quero que vocês saibam, e se for o caso, decorem. O princípio da insignificância é aplicável ao agente reincidente, ok? Isso daqui é plenamente possível. Não é regra, mas é possível, ok? É possível ser aplicado. Em relação àquele que vive da prática do crime, o criminoso habitual, aí não seria possível, ok? Então percebam que aqui a gente já montou todo o conceito do princípio da insignificância, quais são os requisitos, tanto objetivos e subjetivos. E eu quero que você entenda bem essa base, porque quando eu começar a tratar dos crimes em espécie que admitem ou não admitem, você consiga entender com bastante clareza quais são os pontos mais relevantes, ok?